Boa tarde, queridos irmãos. Neste momento que nos reunimos para mais uma prece no Lar Fabiano de Cristo. Um dia diferente e especial, dia 1º de setembro, onde comemoramos mais um aniversário da nossa amada casa com nosso mentor Fabiano de Cristo, catequista e poeta, sensível, que irradiava fé e devoção. Todos somos convidados ao exercício do amor como bálsamo aos nossos espíritos endividados, porém sedentos de esperança. E nesta casa querida, no dia 1º de setembro de 1976, ergue-se na vida material a casa, com o objetivo de acolher e encaminhar a todos em necessidades para restaurar suas energias e o medicamento que cura as feridas da alma. O mentor Fabiano de Cristo, na vida física, dedicado aos doentes de corpo e da alma, lhe conferiram o nome de servo do Senhor, por toda a sua dedicação e carinho. Muito trabalho ocorreu no plano espiritual, preparando a chegada dos irmãos que dariam vida material à construção do lar Fabiano de Cristo. Com trabalho e amor, a união de espíritos compromissados com o mentor, foi possível firmar o grande alicerce de sustentação desta obra de amor. Então, neste dia, antes do momento de entrarmos na prece, achei importante valorizarmos esta data, mais uma comemoração deste lar de amor, de portas abertas a todos nós que aqui chegamos. Que chegamos depois de um trabalho lindo já feito, tanto pelo plano espiritual, como por irmãos que nos antecedem na construção e idealização desta casa. E para a nossa prece de hoje, então, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, na parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu no barco, onde se sentou, todo o povo estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras
é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a torna infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicações nos outros e não a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então, em quem elas produzem frutos, né? Nós acabamos de pensar no dia que a nossa casa querida abriu suas portas. Que belas sementes foram aí lançadas entre essa terra fértil, irmãos cultivadores que fizeram dessas sementes esse grande fruto que é a casa do Lar Fabiano de Cristo. Quantos ao longo da história desta casa se chegaram, receberam a semente e com ela nada fizeram, ou com ela permaneceram algum tempo e permitiram que ela morresse? Quantos ainda estão com essa semente em suas mãos, incertos do que realmente devem fazer com ela? Que nós possamos entender a importância dessa semente, entender o quanto é importante que ela seja frutífera, que a semente do amor, que a semente dos ensinamentos de Jesus possam frutificar entre nós, trazendo a todos nós a elevação necessária às nossas almas. O Lar Fabiano de Cristo, que tem a tarefa de cunho evangélico e é responsável pelo chamamento à reforma moral cristã com vistas ao mundo de regeneração. Essa semente plantada e germinada nos corações de todos nós que nos reunimos em torno deste mentor querido que acompanha o nosso trabalho e nos abençoa, nos dando força para não fraquejarmos neste momento, nesta missão, de continuarmos esse trabalho, de continuarmos a espalhar esta semente, a semente do Espiritismo, a semente do Evangelho, a todos aqueles que se aproximam de nós.
Que neste momento todos possam ser abençoados pela semente do amor, pela semente das palavras de Jesus, que possamos guiar os nossos caminhos com essas palavras maravilhosas entregues através do nosso Evangelho. Que assim seja.